Opa, galerinha, tudo bem? Tudo maravilhoso, um prazer estar aqui com vocês. Hoje é um dia que nós estaremos com o nosso caderninho de Direito Administrativo, ok? Aqui será um aulão, ok? Será o primeiro aulão nosso em relação a direito administrativo. Se você nunca viu direito administrativo antes, essa é uma excelente aula, ok? Para você dar uma olhada no direito administrativo. Em si, o que será esta aula? Será um compilado de resumos e definições, né, com mnemônicos e outras coisas baseados aqui do que é expresso, do que é o direito administrativo em anotações. Se você nunca viu direito administrativo, você vai passar a compreender muita coisa. Mas se você já viu, aqui será uma excelente revisão, ok? O nosso caderninho de direito administrativo ele vai começar do nosso básico, né? Lá daquele iniciozinho todo bonitinho. Para a gente compreender melhor o direito administrativo, o que a gente tem que saber? A diferença entre o direito público e o direito privado. Você pode acompanhar na leitura aí, se quiser tirar um print, fazer anotação, copiar, fazer algumas observações, sinta-se totalmente à vontade, ok? Este caderninho é nosso, é seu para você estudar e meu para trabalhar com vocês, ok? Direito privado e o público são uma coisa que a gente tem que entender logo de cara para que você não cometa alguns equívocos daqui para frente, ok? Esta lei de direito administrativo, que não é exatamente uma lei, ela trata-se diretamente do direito público, ok? E o que é um direito público? Descrito aqui é um conjunto de normas em que o Estado, se você estiver aí com um marcadorzinho ou quiser escrever, vamos lá, ó. O nosso estado está presente, beleza? Ou seja, é um conjunto de normas. O que pode ser essas normas? Essas normas podem estar vinculadas assim, ou expressas, né, de um jeito que pode ser uma lei, pode ser um decreto, pode ser uma portaria e entre outras coisas. Mas o Estado está presente, ok? Diferentemente do direito privado, que é o conjunto de normas e relações sem a presença do Estado. Ou seja, não é o Estado que está ali naquela relação. O Estado não tem nada a ver com ele. Ele pode se envolver quando tiver o direito público, mas quando não tem o direito privado, é só você entender que é basicamente uma relação entre particulares, ou seja, entre as pessoas ou empresas que não estão ligadas diretamente ali com o direito público, ok? Para a gente entender melhor, já que eu falei do Estado, né, e a relação entre particulares, vamos entender melhor o que é o Estado. Nossa primeira partezinha, o que é o Estado? Galerinha, o Estado, ele passa a existir a partir do momento que uma sociedade se organiza politicamente e juridicamente, descrito aqui para vocês. O que isso quer dizer? Quando um Estado está organizado politicamente, isso quer dizer que ele fez uma organização onde há um poder, onde existe poder ali, compreende? E juridicamente quer dizer que há leis, ou seja, essas normas, ok? Tá? E qual é a responsabilidade? O que é do Estado fazer? O Estado ele tem a obrigação de fazer o quê? Incumbe, ou seja, a incumbência é a obrigação dele de fazer o quê? Realizar o bem comum. O Estado está aqui fazendo uma organização, seja de poder e de leis, normas para a sociedade seguir, visando realizar o bem comum, ok? E aí eu quero que você dê bastante atenção a essa palavrinha aqui, ó, elementos do Estado. Grave e memorize quais são os elementos do Estado, ok? Os elementos do Estado é o quê? Povo, território e governo soberano, são os três. Antes de mais nada, há uma observaçãozinha muito pequenininha para se dar em relação a esse carinha aqui, ó, os povos. Os povos, né, ou seja, esse povo aqui do território brasileiro em relação ao Estado, ele tem uma diferença. Que diferença é essa, cara? É uma diferença entre povo, população e cidadão, ok? Qual é a diferença entre os três? Povo, como está descrito aqui, ou seja, a responsabilidade do Estado, é todo
que vive dentro do território, que seja naturalizado ou nato brasileiro, ou seja, aquele que nasce, cresce e vive aqui, ou aquele que vem para cá e se reconhece como brasileiro, ok? Isso é povo brasileiro, entendeu? Isso não é população e nem cidadania, isso é povo, compreende? O que que seria então população? População é qualquer pessoa que esteja dentro do território, seja naturalizado, seja nato, seja estrangeiro ou não, entendeu? Seja alguém que está aqui compartilhando, mas que não seja nem da nossa nação. Ou seja, esse ali que está aqui vivendo nesse território se engloba como população, beleza? E o que que seria o outro? Cidadão. Bem, diante da Constituição, cidadão é todo aquele que pode votar e ser votado. Então, cidadão brasileiro é só aquele que pode ser votado aqui e aquele que vota aqui, ou seja, as pessoas capazes de ter e exercer um cargo eletivo, beleza? Compreendemos essa partezinha? E aí vamos lá. O que que é interessante você saber aqui ainda do Estado? O Estado ele tem, né, obviamente, uma separação, uma divisão de competências para que ele funcione. Existia um carinha chamado Montesquieu. Esse carinha aqui, ele fez uma separação de poderes. Como é que funciona essa divisão de poderes? Ele dividiu em três partes, como está aqui, ó, que é a tripartição de poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Cara, vamos entender melhor então o que seria isso daqui. No Brasil, nós temos o executivo, legislativo e judiciário. Para que eles servem? Qual é a competência deles? Qual é o poder deles? Todos eles podem exercer uma função um do outro em casos excepcionais, específicos, tá? Em exceções, tá bom? Aqui no Brasil. Porém, vamos compreender melhor. O que é o executivo? O executivo, já diz, executar é aquele que realiza as atividades, é aquele que faz as atividades, é aquele que vai trabalhar ali para atender o público, é aquele que está diretamente ligado com o quê? Com o povo, população e o cidadão. É quando você vai no hospital, você encontra um médico, aquele médico que está lidando com um paciente, com uma pessoa, um cidadão, ele é um funcionário executivo, entendeu? Se você vai na polícia, o policial executivo, um professor ou qualquer outro cargo assim, compreende? E aí nós vamos lá para o legislativo. O que que seria o legislativo? O legislativo, basicamente já diz, vem de lei, tá bom? É ele que vai prevenir as leis, ele que basicamente vai prevenir as normas, ok? Ele que vai colocar as regras para que o Estado consiga, dentro de seu território, fazer um bem comum do povo diante das decisões dele, que é um governo soberano, entendeu? Ou seja, é esse carinha que é o legislativo, ele está ali somente para construir as leis, ok? E fazer aquela verificaçãozinha toda bonitinha, tá bom? Já o judiciário, ele tem uma função, né, de julgar. Como assim julgar? Ele vai ver se aquele ato, né, aquela ação, todo aquele percurso ali é uma coisa válida, é um crime ou não. Basicamente, quem que seria um judiciário? Um juiz. Quem é um jurista? Um advogado. Por quê? Porque eles trabalham com aquilo que julga, ok? Se está certo ou não, conforme as leis, para ver se a população está realizando o bem comum. Aquilo que não é um bem comum, entra o judiciário para julgar, ok? Então, para que você tenha essa noçãozinha melhorzinha. Uma observação que eu coloquei aqui para que vocês entendam é que qualquer um deles vai poder fazer uma função administrativa quando autorizado pelo Estado. Ou seja, se naquele momento o judiciário ou o legislativo estiverem sozinhos, não tiver nenhum executivo ou deverá para que seja realizado um bem comum,
ele poderá fazer sim uma atividade executiva, tá? E aí ele vai ter um poder, né? Ou seja, vai ter uma função administrativa. O que eu quero que você entenda? O que significa administrar? É aquele que organiza, aquele que está fazendo as coisas, que está cuidando daquilo ali. O legislativo e o judiciário não fica organizando as coisas. Quem faz isso é o executivo. Então, como eu disse, quem faz as coisas acontecer é quem executa, o executivo, beleza? Então vamos lá. Entendendo o Estado, a gente parte para a segunda parte, que é o quê? O governo. O governo é um carinha bem interessante. Por quê? O governo basicamente é a expressão do Estado de forma que ele vai mostrar um poder, né, de Estado. Ele vai emanar o poder do Estado. O Estado sozinho ele não tem um poder, mas o governo ele tem um poder, ok? Ele seria basicamente o cara que vai exercer o governo soberano, essa certa forma de poder, correto? E então o governo ele é responsável por fazer o quê? Dirigir, conduzir, comandar, direcionar. Não apenas isso, o governo é o cara que vai colocar o quê? Metas, objetivos, planejamentos, tudo isso é responsabilidade do governo. O governo ele vai direcionar a qual caminho o Estado deverá chegar. Normalmente eu quero que você entenda a seguinte coisa. O Brasil, ele é organizado de forma federativa. O que é uma forma federativa? Ele tem a União, Estados, DF e municípios. O papel de um governo, ou seja, do governo, é um papel representativo, tá bom? Como assim representativo? É aquele cargo eletivo. Ou seja, quando você encontrar governo, você vai encontrar um quê? Um prefeito, um governador ou até mesmo um presidente, ok? Eles são responsáveis por elaborar o quê? Metas, objetivos e planejamentos, ok? E aí eles vão jogar esses carinhas para colocar o quê? Bem comum. Eles vão representar o Estado, vão representar o povo, vão representar o território e eles vão estar junto, articulando para que os três poderes, o executivo, legislativo e judiciário, trabalhem harmonicamente entre si. Compreendeu? E abaixo nós temos a administração pública, que é o terceiro ponto. O que a administração pública é? Eu quero que você entenda que a administração pública, assim como eu falei aqui, ó, função administrativa, está diretamente ligado ao executivo, ok? Ele se refere àquele carinha, aquele grupo, a estrutura, todo mundo ali que está realizando uma atividade, beleza? Ou seja, a administração pública, elas são entidades, órgãos, agentes públicos, tudo isso aí, ó, que tem uma função de exercer um serviço e ou, né, uma atividade pública. Aqui embaixo nós temos um pequenozinho, né, formatozinho aqui bonitinho de uma imagenzinha que eu montei para que vocês compreendam que Estado ele vai ter um governo que vai elaborar metas, objetivos e planejamentos e ele vai comandar, conduzir e vai exercer o poder, que pode ser soberano, para a administração pública. Fazer o que? Executar os planos. Para que você entenda melhor essa união aqui, imagine a seguinte coisa: um automóvel. O estado é a carcaça de um carro. É quando você olha um carro que tem as portas, está tudo bonitinho ali. Mas um carro sozinho, ele não faz nada. Ele está parado. Ele tem as suas divisões, os seus locais, tudo bonitinho, suas portas, mas ele não faz nada. Compreende? E quem então poderia fazer alguma coisa? O governo. O governo seria o quê? O motorista. Afinal, ele vai conduzir, ele vai mostrar até onde ele quer chegar, até onde vai chegar, quais são os planos dele, o objetivo dele. Todo esse percurso, quem vai dizer é o quê? O governo. Mas onde que entra a administração pública? A administração pública, no caso, seria o motor, a máquina executiva, a máquina que realiza as atividades do governo para o bem
né, do Estado, para que o Estado funcione. Então, o motor do carrinho seria a administração pública, ok? O motor, se ele para, nem o governo consegue chegar aonde deve e o Estado não funciona, ok? Então é só você compreender desta parte. Se você tem um Estado e um governo, você tem um automóvel completo, mas ele é incapaz de se movimentar porque ele não tem planos, não tem objetivo, não tem metas e não tem ninguém coordenando, comandando ele para dizer até onde ele tem que ir e o porquê dele fazer aquilo, ok? Então, basicamente, essa é a relação entre Estado, governo e administração pública. Essa é a diferença do direito público e do direito privado, ok? Essa aqui é uma parte muito importante de você saber, de você ter consciência e compreender para seguir daqui para frente. Se você entendeu isso daqui, top, fantástico. Se não, você pode simplesmente ler aqui ou fazer o seu resuminho ou copiar isso daqui, tá? E eu recomendo muito que você dê uma lida em todo o material, tá? Que eu vou expor aqui. Se você só quiser ler, você também pode adiantar o vídeo, ok? Para cada vez que eu mudar as páginas, tá bom? Mudando a nossa paginazinha, nós iremos para a segunda parte. Galerinha, vamos compreender sobre as fontes do direito administrativo. O direito administrativo, ele não é codificado. O que é codificado? É aquilo que não está expresso num livro, numa lei. Por exemplo, a Constituição é um livro. Quando você pega o direito civil, você tem um livro do direito civil. O livro penal, você tem leis, livros que expressam aquilo ali. O direito administrativo, não. E isso faz com que muitas pessoas fiquem, né, com medo, né, não se sintam tão confiantes, né, de ler, compreender e ficam temerosas, né, de estudar, dizendo até mesmo que é um conteúdo extremamente complexo, não sendo. Então, mesmo que ele não tenha uma forma codificada, ele é baseado em fontes. Que fontes são essas? As leis, jurisprudências, doutrinas e costumes. Entenda esses quatro carinhas que a gente vai pegar aqui, ó, e vai dar uma desmembrada nele. Para que você possa tirar um printzinho se você quiser, eu vou abrir este carinha bem aqui para que você tenha uma noção melhor das palavrinhas, ok? Que estão descritas aqui. Ok. As leis. Cara, as leis que se baseiam para o direito administrativo são leis, né, que vieram da Constituição. São comandos gerais que todo mundo tem que pegar, ou seja, veio de um decreto, veio de uma Constituição, veio de uma portaria, todos ali vão seguir aquele percursozinho ali, ou seja, é o que a gente chama de fonte primária. Por quê? É primária, a Constituição é primária, ela é a principal. O resto que vem da Constituição já não é mais uma fonte primária, sabe? São fontes secundárias. Ou seja, a Constituição é a principal e todas aquelas leis complementares que complementam e mais se tornam, né, fontes secundárias, ok? São normas que vieram depois, leis que vieram depois, tá? E ele também se baseia em coisas que não estão de forma materiais, ok? Ou seja, não é físico, sabe? São coisas que estão descritas. Então, a jurisprudência. O que seria jurisprudência? São decisões reiteradas, ok? O que seria reiteradas? Que foram tragas de volta, sabe? Que foram fixadas, sabe? Ou seja, está refletindo apenas na orientação do Poder Judiciário. Não obriga a administração a fazer. Ou seja, cara, tem algumas coisinhas aqui que ela diz basicamente que deve ser feita, mas não é uma obrigação da administração. Mas estão lá descritas, que eles falam, ó, tá aqui. E aí eu quero que você entenda a seguinte coisa, que existe uma súmula. O que é uma súmula? Uma súmula é como se fosse uma lei complementar, uma coisinha assim. Não é exatamente isso, a gente vai estudar lá na frente melhorzinho, tá? A respeito disso. Mas uma súmula
é uma orientação que possa acontecer. Ela não tem poder de lei e ela não tem nenhuma obrigação em relação ao administrador, ou seja, a pessoa que é o executivo ali, tá? Só que existe a nossa súmula vinculante. O que que a súmula vinculante tem de especial? Lembre-se dessa palavra, súmula vinculante. Ela obriga todos do poder executivo, ou seja, da administração pública, né, e também os poderes, né, o poder judiciário, a exercer, tá? O que ele está descrevendo, o que ele está comandando. Por quê? Porque uma súmula vinculante, ela tem poder de lei, tá bom? Ela vai ter uma força de uma lei primária, como se fosse uma constituição, tá bom? Então, quem é que pode fazer uma súmula vinculante? Um exemplo foi os governadores durante a pandemia que aconteceu. Alguns decretaram, fizeram uma súmula vinculante de que não poderiam trabalhar sem máscaras ou que deveriam trabalhar em home office, entre outras coisas. E aí, mesmo que tenha havido de um governador e não do poder judiciário e nem do legislativo, tiveram poder de lei. Todo mundo foi obrigado a seguir, não é mesmo? Então, é só você lembrar dessa situação. E o que que é uma doutrina? Gente, doutrina é um estudo científico que expressa através de livros, teses, ou seja, são teorias, caras, que vão estar lá para que você chegue e fale, olha, há muito tempo atrás foi feito assim, era feito assim e, cara, continua assim muitas coisas. Então, basicamente, a doutrina é aquele seu serviço, aquela ação contínua do mesmo jeito, como, por exemplo, a polícia, desde sempre, faz uma ronda. Ela vai rondar ali um determinado lugar, vai fazer aquela mesma rota, aquele mesmo percurso, porque desde tempos atrás existe um livrozinho dizendo qual seria, por exemplo, uma rota para eles, ok? Então isso é uma doutrina, já está fixo lá, solidificado, e eles fazem. É uma lei? Não. É uma súmula? Não. Tá descrito ali diretamente pra gente? Não. Ele é obrigado a seguir? Não, mas ele segue, tá bom? E o que que seria um costume? O costume basicamente seria uma regra não escrita que todo mundo segue na sociedade. Imagine a seguinte coisa. Então, para aqui. O que que seria um costume? Há muitos anos atrás, um costume muito importante era de quando se casava, não cometesse um adultério. Eu sei que o exemplo agora foi absurdo, né? Algumas pessoas até sentiam assim aquela dor, tá assim, ó, revoltada com o exemplo, mas sim, é uma regra. Mas isso é um crime? Não, não era um crime. Não é um crime. Não é errado, teoricamente, diante a lei. Mas é errado no costume o quê? Social, ou seja, são regras que não são escritas, que não estão em leis, não estão em nenhuma súmula, nada assim, que é seguida pela sociedade. Por quê? Porque existe um contexto ético, moral, social, o bem comum, sabe? Então, basicamente, os costumes são essas coisas importantes aí que a gente vai ver, ok? Dito isso, a gente vai para uma nova partezinha, que vai ser a organização administrativa, direta e indireta, ok? Mas para isso a gente vai trabalhar num próximo vídeo, tá? Para que você consiga exercer melhor o seu estudozinho dessa parte, eu recomendo que você faça os exercícios, tá bom? E a gente vai constituindo vídeos onde eu vou falando de tópicos e tópicos, tá? Da nossa futura prova gabaritada de conteúdo direito administrativo, ok? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. E aí, na próxima aulinha, a gente vai pegar organização administrativa direta e indireta. Um big beijo para você. Tchau, tchau.